Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 6. Amém? Carta de Paulo aos Gálatas capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Gálatas capítulo 6, carta do apóstolo Paulo. Versículo do 6 ao 10. Amém? Vou colocar duas palavras dentro de uma. Então vão ser 2h30, né? Aleluia. A Renata já ficou cara feia. Não é, irmã, só um pouquinho. Faz tempo que eu não apareço, né? Daí sabe como é que é. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo 6, diz assim até o 10. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Amém? Glória a Deus. Todos aqui, eu acredito, conhecem pelo menos um pouco da chamada lei da semeadura. Quantos sabem o que eu estou falando? Lei da semeadura. Plantou, colheu. Amém? Isso está na Bíblia de ponta a ponta. É uma chamada lei do retorno, né? A lei da semeadura. A lei da semeadura consiste no quê? O que você plantar, certamente colherá. Amém? Só que a lei da semeadura, ela tem alguns desdobramentos importantes para que a gente entenda. Nem tudo que você planta, você vai colher. É um deles. Tem coisas que você jamais plantou, mas pode colher. E tem coisas que você pode colher e jamais plantou. Um exemplo. Jesus certa vez disse para os seus discípulos assim: vocês colherão onde não plantaram. Outros plantaram, vocês colherão. Ele estava falando dele mesmo. Ele estava falando de todos os profetas, ele estava falando de todas as pessoas que vieram antes deles, que profetizaram que haveria o Messias, que haveria Jesus, que haveria o Salvador. Então, por toda uma geração, através de geração a geração, houve um plantio de fé. Não foram os discípulos, não foram os apóstolos que fizeram isso. Outros plantaram, mas quem foi que colheu? Foi eles. Por quê? Porque a semente, que é Cristo, veio, entre aspas, brotar no tempo deles. Então, isso aqui é importante sobre a lei da semeadura. Existem várias coisas que você e eu estamos colhendo que não fomos nós que plantamos. Isso é bíblico. Porque senão a gente já fica, plantou, colheu. Então você fica naquela coisa daquela relação de tem que plantar alguma coisa, senão não vou colher. Não existem coisas que você pode colher que não foi você que plantou. O primeiro exemplo, né, de Jesus é uma coisa boa, mas também existe um mau exemplo. Quero citar aqui para você Mateus 13, onde Jesus propôs uma parábola aos discípulos dizendo assim, que o homem bom plantou a boa semente no seu campo e depois foi dormir. E veio o inimigo enquanto eles dormiam e semeou o joio no meio do trigo. E depois que eles acordaram, veio então a colheita e eles perceberam que tinha joio no meio do trigo. E perguntaram, mestre, mas o Senhor não plantou uma boa semente? E ele fala assim, sim, eu plantei uma boa semente. Porém, veio o inimigo e semeou isso aí. Existe também, irmão, semeaduras do mal que nós podemos colher. Que simplesmente, basta você dar um tour na sua vida, dar um 360 na sua vida, você vai perceber várias coisas que você não plantou, mas elas estão encostadas em você. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? São coisas que acontecem conosco via
terceiros. Quantos estão entendendo? Você não tem nada, verdadeiramente nada a ver com aquilo. Você não semeou aquilo, mas está afetando você. Um terceiro, um familiar, uma pessoa, um vizinho, um governo, alguém fez algo que aquilo está encostando você. Quantos estão me entendendo aqui? Então veja que existe esse princípio de coisas que nós não semeamos, tanto boas quanto ruins, que podemos entrar no meio dessa colheita. Amém? Dentro de Gálatas fala uma coisa, uma palavra certamente. O que você plantar, certamente colherá. E ele também coloca nesses dois aspectos. Aquele que planta segundo a carne, presta atenção, vai colher segundo a carne. E aquele que planta segundo o Espírito, vai colher segundo o Espírito. A nossa mente de crente evangélico já vai, já sei o que eu vou fazer. Aí você pensa um monte de coisa, toda medidinha, né? Então é o seguinte, vou plantar a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, vou orar, vou cantar, eu vou na igreja, então isso aí deve... Sim, até certo ponto. O que eu quero dizer para você aqui agora é que a semente do reino, a semente da fé, que é como um grão de mostarda, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo em nós, é uma das sementes que Deus tem. Deus tem na sua mão um vasto tipo de sementes. E a grande maioria de nós só conhece uma. Ou algumas. Então, a grande maioria das pessoas, eu converso muito com um monte de gente que tem N problemas e N questões a resolver, e as perguntas sempre vão no mesmo lugar. Então eu tenho que ler um pouco mais de Bíblia, né? Sim, é muito bom. Eu tenho que orar mais, né? Sim, é muito bom. Eu tenho que fazer essas coisas mais, né? Sim, é muito bom. Mas eu percebo que na conversa, o único campo que as pessoas conseguem enxergar é orar, ler a Bíblia e ir na igreja. E ofertar. Parece que o conserto da vida só estão nessas 4 coisas. Quantos estão entendendo, irmãos? Irmão. E é por isso que muitos, fazendo essas 4 coisas, não alcançam quase que nada. E aí o que gera? Gera frustração, decepção, principalmente com Deus. Deus me enganou, o pastor me enganou, o irmão me enganou. E tem alguma coisa que está fazendo errado. Não, era simplesmente um outro tipo de semente. Quem quer colher, irmão, quem quer colher bananas, deverá achar dentro da banana a sua semente e plantar a semente da banana. O limão, a laranja e consecutivamente assim. Segundo você deseja colher, você tem que plantar. O que acontece é que muitos dos problemas da nossa vida não passam por essas 4 coisas. São problemas de outra ordem. E aí você não sabe o que você faz. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo fala uma coisa fantástica. Pouquíssimo falado. A igreja, a maioria, por exemplo, vamos fazer a conferência do Espírito Santo. Aí vem um monte de gente, bota umas bandas aqui, apaga a luz, solta uma fumaça, uns caras gritando, traz alguém de um outro país, que daí é lindo. Aí todo mundo deitou. Isso aí é mentira? Não, não é mentira, mas é um tipo de semente. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora olha o que o Paulo fala, veja essa outra semente. Você pode procurar em 1000 livros, em 1000 pregações, você vai, olha, vamos buscar a Deus, vamos ser cheios do Espírito Santo. Como nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Cara, nós vamos no monte, vamos fazer 10 dias, não sei do que, 40 dias, não sei de onde, vamos meter jejum no meio disso, e aí a gente vai ser cheio do Espírito Santo. São sementes? São. Mas às vezes essa semente é pouca. E aí você emenda mais jejum, mais oração, e a coisa não vai. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso aqui a maioria dos crentes estão parados num pedágio do exterior. Ele está cheio de reais no bolso, mas o dinheiro é dólar. Quantos estão entendendo? Mais ou menos isso aí. Paulo em Romanos 12 diz assim, ó. Se o seu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Você dá de comer para ele. Se ele tiver sede, dá de beber para ele. Porque fazendo isso, amontoará brasa viva sobre a sua cabeça. O que é brasa viva? É fogo vivo. Quem é o fogo vivo, irmão, na Bíblia? Quem é o fogo vivo na Bíblia? O Espírito Santo. Agora, quantas conferências, livros e pregações e conselhos você já teve, eu já tive, nós já tivemos sobre, sabe o que você precisa? Você precisa plantar sementes de misericórdia. Você está plantando semente de misericórdia?
Cara, hã? Mas não era só ir na igreja? Não, cara. Muitas pessoas, eu estava conversando com as pessoas essa semana. Ei, cara, você precisa ter um concerto com Deus. Ei, você precisa ter um concerto com Deus. A pessoa fala assim, ó, a primeira coisa, é mesmo, eu preciso ir na igreja. Aí ela vem e dá um chute e a bola vai parar lá na torcida. E ela acorda na segunda-feira e a mágica, entre aspas, não funciona. Sabe por quê? Porque ela não tem verdadeiramente de consertar com Deus um problema de frequentar o culto. Ela tem um problema sério de misericórdia, amor, graça, perdão. Mas ela não toca nessas sementes. Quantos estão entendendo, irmãos? Então, na verdade, não há semeadura nenhuma para que ela colha o correspondente. Quantos podem entender? Ela vai semear outra coisa. Ah, deixa eu plantar uns alface aqui. Eu queria couve. Mas aí eu faço um campo de futebol de alface. Mas eu queria uma couve. Não existe nada mais frustrante, cansativo na vida espiritual que você pegar um estádio de futebol para plantar alface, irmão. Mas era couve que você tinha que plantar. Couve. Vocês estão me entendendo? Eu estou dando exemplos bobos, bem bobo mesmo. Para a gente não passar. Quantos podem entender? Veja então, irmãos, que existem coisas que nós plantamos e vamos colher na correspondência do que plantamos. Existem coisas que nós nunca plantamos, mas elas estão no meio do nosso campo de colheita. Sejam coisas boas ou coisas ruins. Amém? Pelo resultado da vida espiritual de outros, você colhe sem plantar. Pelo resultado da vida espiritual de outros, você colhe o que não queria também. Amém? E aí Deus me falava a questão assim, sobre as sementes, né, os vários tipos de semente, como eu estou falando aqui. E Deus me falou uma coisa hoje, e eu trouxe essa palavra para você por causa disso. Deus falava assim, ó, existem algumas sementes que você tem o poder de quebrá-las. Veja o texto que eu citei para você. Presta bem atenção o que é que Paulo está falando. Irmão, eu já falei aqui 1 milhão de vezes. Um dos nossos graves erros é você tirar um versículo do seu contexto. É você pegar um versículo para você decorar, como esse, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. E você saca isso daqui e joga para cima dos outros, joga para cima de você, aí cria aquele clima, mas você tirou ele do assunto. Veja qual é o assunto. Veja qual é o assunto. Sabe qual é o assunto aqui nessa passagem? O cuidado que nós devemos ter um com os outros. Não é o cuidado que você deve receber, é o cuidado que você deve receber e dar também. No começo ele fala assim, olha, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas que você tem, aquele que te instrui na palavra. Aí ele fala assim, ó, porque você não deve se enganar, de Deus não se zomba. Então peraí, o que é zombar de Deus nesse texto aqui? Lê. Zombar de Deus é gritar numa praça. Não, zombar de Deus aqui, que o apóstolo Paulo está falando, é viver em meio a uma comunidade cristã, ter os princípios cristãos de irmandade, família, paternidade, e viver como se, não, isso aqui não é comigo não, o que ele está passando não é comigo, a necessidade do irmão também não é comigo, cada macaco no seu galho, se vire. Isto é zombar de Deus. É só ler aí para você ver, irmão. Olha aqui, ó. Não se engane, de Deus não se zomba, porque o homem plantar certamente colherá. Lá no final ele vai falar assim, ó. Ele volta, né? Não se canse de fazer o bem. O bem para quem? Irmão, toda vez que a palavra de Deus fala sobre fazer o bem, não é fazer o bem para Deus, porque bem para Deus você e eu não podemos fazer. Pensa, vamos pensar. Que bem você pode fazer a Deus? Pensa, fala uma para mim. Não tem. Você é aceito por causa do sangue derramado de outro? Entre 1000 versículos, o Salmo diz assim, ó, e é repetido também lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no discurso do apóstolo Paulo, no discurso do apóstolo Paulo, no discurso de Estevão. Ele vai falar assim, ó, Deus não habita em casas feitas por mãos,
de homens, e nem pode ser servido por homens como se alguma coisa precisasse. Irmão, esse negócio aqui, ele arrebenta com a gente por dentro. Sabe por quê? Deus não precisa que você o sirva. Não, eu quero ser servo de Deus. Não, não queira ser servo de Deus. Jesus falou assim: eu quero dizer uma coisa para vocês. Qual é o servo que sabe a vontade do seu Senhor? O servo não sabe a vontade do seu Senhor. E por isso, em verdade vos digo, eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo de amigos. Porque o amigo sabe tudo, o coração, amigo, sabe o coração do outro, conhece o coração do outro. Amigo, é colega, é gente boa, amigo. Se você tem um amigo na vida, você sabe do que eu estou falando. E quem foi que disse isso? Foi Jesus. Deus não quer empregados porque nós não podemos servi-lo desta maneira. Nós não podemos servir a Deus como empregados, só podemos servir a Deus como filhos, como gente que ama a Ele, que é amigo dele. Porque quem ama sempre fará o melhor. Agora, nem sempre o empregado vai fazer. Porque um empregado, escute bem, uma pessoa que tem um coração de servo, empregado, ele pode fazer com excelência. Mas qual é a vontade do empregado a hora que dá 5 horas da tarde? Qual é, irmão? Ele quer sumir dali. É difícil você encontrar um empregado em empresa, de um lugar, não, cara, eu quero ficar aqui mesmo. Inclusive, vou falar lá para a Graça que nós vamos morar aqui na Gerdau, que aqui é gostoso, aqui está um refeitório, aqui a comida é boa. Vou trazer, só se for louco da cabeça, não tem problema. Certo? Vai dando a hora lá do, como é que é o lugar que você trabalha lá? No mistério lá, não pode falar, né? Que senão, vai que a dona está assistindo. Vai chegando 6 horas da tarde, sei lá que hora que é, você fica assim, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 3, você some, velho. Você quer sumir. Mas vai ter hora extra. Não, pessoal, eu não quero dinheiro, não. Você serve por um salário, mas não há ligação afetiva. Você está entendendo? Agora, quem ama o Pai, quem é amigo de Deus, não. Acabou e continua. Meu irmão, é meia-noite. Não, mas nós vamos ficar conversando aqui até 3 horas da manhã. Se deixar a vara no outro dia. Você dorme um pouquinho na sala do outro, daqui a pouco acorda de novo, volta na conversa, manda fazer um café e vai, e é o horário e vai. Quem é amigo, sabe do que eu estou falando. Deus quer que a gente seja amigo dele, irmão. Foi Jesus que disse. Isso é terrível para os evangélicos normais. Porque todo evangélico, ele procura um serviço na casa de Deus. E se ele não tiver um serviço na casa de Deus, ele não se sente parte da família de Deus. Ei, nossa, Deus te liberte, irmão, em nome de Jesus. O Senhor te liberte disso. Amém? A questão aqui é fazer o bem. O bem é sempre a quem? Ao próximo. Ele fala da família da fé, principalmente aos da família da fé. Então, o começo do assunto e o fim do assunto são as mesmas coisas. Isso revela um assunto só. Qual era o assunto? Como é que eu devo viver? Fazendo o bem para o próximo. E quem se dizendo filho, e quem se dizendo de Jesus, e quem se dizendo comunidade, quem se dizendo igreja, se desvia disso, está tentando se enganar, ele está zombando de Deus. E ele vai colher o correspondente. Qual é a colheita correspondente disso aqui, irmão? Escute bem, qual é a colheita correspondente de nunca ajudar ninguém? Pense. Jesus falou isso, no dia que você necessitar, talvez não haja ninguém que te ajude, ninguém que te visite, ninguém que te aconselhe, enfim. Quantos estão entendendo? Porque é uma lei da semeadura, certo? Então, Jesus falou comigo aqui, ó. Até aqui, corre como 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8 e assim por diante. Quantos estão entendendo?
E quando eu estava lendo, Deus falou, para bem aqui. Aqui você tem que quebrar a semente. Porque a lei da semeadura, ela vai levando a gente assim, preste bem atenção. Se você é uma pessoa que faz, certamente colherá dos outros, certo? Não, nem sempre. Você sabe do que eu estou falando. Muitas vezes, você já semeou coisas na vida dos outros e não colheu nada. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não colheu nada. Ou colheu uma colheita errada. Você plantou bondade e colheu tapa, traição, facada pelas costas, comentários, não sei o quê. Quantos estão entendendo? Existe isso ou não? Existe. E aí a primeira reação sua quando vê o joio crescendo é o quê? Eu vou parar de semear. Eu vou parar de ser bom. Irmão, já ouvi isso de um monte de crente. Eu vou parar de semear bondade e misericórdia, porque quanto mais eu sou, mais as pessoas me traem, mais as pessoas me tapeiam, mais as pessoas ficam bravas comigo, mais isso aqui. Eu estou semeando uma coisa, estou colhendo outra, então isso aqui deve ter alguma coisa errada. Irmão, você não esqueceu do que Jesus falou? Quem é que coloca a semente ruim no campo? Quem foi, irmão? Não foi você. A sua semeadura está certa. Só que veio um inimigo, que é o diabo, Jesus fala, e semeou junto. E a hora que elas começaram a dar fruto, você colheu coisas amargas de pessoas, por exemplo, que você colheu, que você semeou coisas boas. Como você está entendendo? Isso nos confunde. Isso confunde a nossa mente. E mente confusa, escute bem, quando a nossa mente se confunde, a primeira reação é parar. Você para. Existe um sem número de crentes, irmãos, totalmente parados nas igrejas do mundo inteiro. Por quê? Porque ele não sabe discernir o que está acontecendo. E aí ele para de semear aquilo lá. Então você vê cristãos totalmente inertes ao redor do mundo inteiro. Cristãos que estão magoados, que estão entristecidos, que estão não sei o quê, porque eu fui tão amigo dessa pessoa. Eu dei tanto, eu dei comida, casa, eu dei roupa para ele. Ele foi meu amigo, comeu aqui na minha mesa, e agora me traiu, e agora brigou comigo, e é por isso agora nunca mais vou ser amigo. Você está errado, você está errado, cara. De onde é que veio isso aí? Você não entendeu o que Jesus falou? Foi o inimigo que semeou isso aí, ó. Não foi você e nem Deus, foi o inimigo. Então nós temos um dever com a semente do inimigo, o quê? Quebrar ela. Porque de acordo com a lei da semeadura que você entende no raso, você planta, você colhe, né? Se der algo errado, você para de plantar. Agora veja esta frase de Jesus que você conhece muito bem. Vê se isso aqui combina com a lei da semeadura, ó. Em verdade vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e bendizei o que vos maldizem. Como que combina isso com a lei da semeadura? Porque o que essas pessoas estão plantando coisas ruins, elas são seus inimigos, estão maldizendo você e estão perseguindo você, amém? 3 sementes infernais. Elas estão jogando na terra do seu coração. Você lembra a parábola do semeador, não lembra? O semeador saiu a semear e jogou a semente, um pouco caiu na beira da estrada, outro caiu no solo rochoso, outro caiu entre espinhos e outro caiu em boa terra. E ela deu fruto a 30, 60 e 100 por um. Tem gente cujo coração é tão boa terra que até quando o diabo semeia dá 30, 60 e 100 por um. Você já viu cristãos que se tornam maus no meio da caminhada da vida? Que se tornam amargos no meio da caminhada da vida? Que se tornam pessoas ruins também. Porque a terra do seu coração era tão fofinha, gostosa, maravilhosa, que o diabo falou, eu vou plantar também aí, rapaz. E aí ele planta através de alguém sementes que você devia matar. Que você devia inverter o solo. Você devia transformar num solo rochoso que ia secar aquela semente.
Não, mas você também deixa. Aí o que acontece? Uma pessoa semeando maldades vai colher o que, irmão? O que diz o texto? Quem semeia na carne vai colher o quê? Da carne. Só que ela semeou em você. E agora? Irmãos, existe uma tonelada de pessoas ao redor do mundo. As pessoas mais próximas ou mais longe. Pessoas, amém? Pessoas. Estão diariamente semeando em você, você nem percebe. E aí o que acontece? Semeou na carne, vai colher na carne, né? Só que a semente está em você. Pessoas que vivem ao nosso redor, que tudo que ela faz é tirar você do espírito e conduzir você para... Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Existe isso ou não? Existe alguém que te irrita na sua vida ou não? Tem? Tem, né? Então, ele está fazendo a semeadura e você está dando fruto para ele. A 30, 60 e 100 por um. Oh, glória! Aleluia! Prosperidade! Você está me entendendo? Essa semente você devia quebrar ela. Como que quebra o poder dessa semente? Ore, ame e bendiga. Você seca aquela semente. Quantos estão entendendo, irmãos? Não importa o que os outros estão semeando, importa quem é você. Irmãos, o ápice, a essência da identidade é: eu sou filho, filho amado. Vamos dar um louvor aí do filho amado, vai. Pai, vim te buscar. Ai, sou filho. Irmão, vamos realizar, vamos cair na real. Que hora que vai ser isso aí? Que hora que a gente acorda do Peter Pan? Não adianta cantar e crer que é filho. A gente está indo muito raso, a coisa está rasa demais. É como um oceano de um dedo de fundura. Não adianta nada. Não há profundidade nesse mar, há poça. Sabe qual é a diferença do mar e da poça d'água? É a profundidade. A diferença entre mar, oceano e poça d'água é a profundidade. Não adianta você, eu vou caminhar. Tem pessoas que acham que estão caminhando sobre as águas, mas estão caminhando mesmo, porque é a poça. A vida dele é rasa. Não tem profundidade as coisas. Irmão, nós precisamos entender isso. Tem um monte de gente ao nosso redor querendo transformar você do espírito para a carne. Você não entendeu, não? Você não... E as pessoas estão jogando sementes. O diabo é um excelente semeador. Inclusive o diabo é quem? O que é o diabo? O diabo é uma pessoa que é excelente em tudo que faz. Porque o diabo perdeu a glória de ser amigo íntimo de Deus, mas ele não perdeu o seu poder. E o diabo é aferidor de medida. O diabo é excelente em tudo que ele faz. Estamos tratando lei de semeadura como vingança. Bom, já que o Renato fez uma coisa para mim, o que a lei da semeadura diz? Plantou? Plantou, né? Ó. Irmão, a Bíblia diz várias vezes, vou citar duas, em Romanos e Hebreus. Onde diz assim, em Romanos diz assim, ó. Você tem que dar lugar à ira. Oba, glória a Deus, era isso que eu queria. Não era a ira sua, não, é a ira de Deus. Portanto diz, dai lugar à ira. Minha é a vingança, eu retribuirei. Nós fôssemos Deus. Mas quando a mesma palavra, a mesma questão passa para a boca de Jesus, que é Deus, ele fala, Deus, olha os meus inimigos lá. Então, esse inimigo é fácil. É a lei da semeadura, né? Não, essa semente você tem que quebrar ela. Você tem que amar o seu inimigo. Você tem que orar por aquele que... Irmãos, a igreja hoje está pregando de tudo. Irmão, é conferência dos anjos do céu, terceiro céu, tem gente virando águia. Olha, irmão, está acontecendo de tudo, meu Deus do céu. Eu quero saber onde que está, né? Vou ter que fazer isso aqui. Conferência morte, conferência ame seus inimigos. Você vai vir 2 ou 3. E no final do culto vai ficar meu inimigo. Uma vez eu falei para um crente aí da cidade, uma autoridade aí, eclesiástica. Ele está meio bravo aí, eu peguei e falei assim, irmãos. Que ele disse que uma vez um cara encontrou comigo e falou que estava bravo. Eu falei, estava bravo comigo. Eu falei, mas eu não sei nem quem é você. Eu nunca conversei com você. Não, que não é assim. Eu falei, mas qual que é o seu nome? Eu não sei quem que é você. É que eu sou fulano de tal. Eu falei, então.
Eu falei assim, então, inimigo, ô irmão, eu queria ser seu inimigo. Falei para ele, irmão, eu queria ser de verdade seu inimigo. Ele falou, como assim? Porque parece que o senhor é tão obediente, a Deus e eu sou tão desobediente, eu queria ser de verdade seu inimigo. Ele falou, por quê? Não devia ter perguntado. Ele falou, por quê? Porque daí eu ia receber todo o seu amor. Sabe o que aconteceu, irmão? Ele ficou mais bravo ainda. É isso que me estranha. É isso que eu estou estranhando, irmãos. Olha, dá a mão para o irmão aí, vamos apagar a luz. Toca o louvor, o nego chora. Vê anjo descendo do céu, águia. Ai, fogo, ele tem mil revelação. Ele não consegue amar. O irmão, não é inimigo. Irmã, a espada de Deus, ela encosta no osso. A questão é a seguinte: quando você tem um inimigo, pense nele. Ele é o alvo do seu amor. Se Cristo está em você. Porque a primeira coisa que vem na sua mente, porque a sua mente mente para você. A primeira coisa que vem na sua mente, mas não dá, você não sabe o que me fez. Parece o Chicó e o João Grilo. Você não sabe o que fizeram. 3 dias fiquei deitado em cima dessa cama, nem um copo d'água me der. Você sempre tem uma reclamação, você sempre tem uma, mas isso foi terrível. E a gente finalmente não entende que verdadeiramente deixa eu falar para você, irmão, eu já falei isso aqui. É impossível amar o inimigo. É impossível. Entendeu? É impossível. Ponto. Na outra linha. Por isso, se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Eu sei. Tinha uma macumba lá perto de casa. Passei hoje lá. Joguei um óleo. E no outro dia nem tinha mais nada. Não, cara, não. Tem gente que fica preocupado com a esquina da sua casa. Eu já ungi a esquina de casa para não ter nenhuma macumba. As piores esquinas estão dentro do seu coração e dentro da sua cabeça. Unge lá. Tem uma encruzilhada bem no seu peito. Deve estar cheio de macumba, frango, coisa morta, vela. Uma vez fizeram a macumba lá na frente da pedra. Não sei se você lembra disso aí. Lá na outra, quando era lá na Albuquerque Lins, fizeram um saravá lá mesmo, grandão. Na frente da igreja. Cheguei lá na época, tinha uns crentes. Meu Deus, o que aconteceu? Agora. O diabo. O que aconteceu, irmão? Olha. Fizeram a macumba. Falei, é daqui a vassoura. Varri tudo lá para o meio do... Não, nem a formiga tem medo daquele frango, vou ter. 10 minutos as formigas já vão lá comer. E continuam sendo criaturinhas de Deus. Ou você viu formigas endemoniadas por aí? Sai sal, o cara vai assim, você... Não. Nossa, que bobeira, você está falando, não, bobeira é o que a gente está fazendo. Existe, irmão, um sem número de pessoas, o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro conspira contra você, sim, para te tirar do espírito e te colocar na carne. Isso aí é verdade, irmão, está aqui. Mas a gente está tratando lei de semeadura como lei da vingança. Não, fez para mim, agora vai ver. E coisas dessa natureza. Onde Deus diz claramente, a vingança pertence a mim. O que você está fazendo aí? Tira a mão de qualquer pessoa. Eu vou retribuir. Eu vou cuidar dessa pessoa do jeito que eu acho que devo. Quantos estão entendendo, irmãos? Isso é Bíblia, né? Precisamos quebrar o ciclo de germinação dessa semente na gente. Você que está nervoso, esquentado, briguento, você tem que quebrar isso aí. Porque alguém jogou essa semente e se pegou. E botou um vaso e está crescendo um joio bem no meio do seu peito. Você acha que é margarida. Ai, que bonito. E você deixou de amar, deixou de confiar, deixou de... As pessoas não podem ter o poder de transformar você, irmão. As situações não podem ter poder de transformar você. Só o Espírito Santo tem que ter o poder de transformar a gente. Porque, irmão, eu queria falar, irmão, pode saber que agora, ano 2019, é o ano sei lá, o ano do dragão, esse é o nosso chinês agora, né? O ano, todo ano tem que ter um ano.
Não, o ano de Jesus até o fim dos tempos. Pronto, acabou, ganhei. O ano do Abraão, o ano do Davi. Eu não consigo entender isso. Parece que eu sou meio... Parece que é horóscopo, né? Ano do dragão. Agora aí muda tudo. Não, cara. A Bíblia, o novo pacto é claro. Ame, perdoe, adore e viva uma vida conforme o Evangelho. E pronto, todo ano é ano de Jesus. Quantos estão entendendo isso aqui, irmãos? Não estou fazendo crítica a ninguém, não. Eu estou falando do nosso povo aqui. Ano que vem é ano de quem? De Jesus também. E 2020? Adivinha? É ele, irmão, na cabeça, tá até o fim. Ele é o perfeito. Amém? Porque senão, irmão, vai ser complicado para nós. Você quer ver uma coisa? Dentro disso aqui, falta 10 para as 9, acho que eu consigo. Aleluia. Abra sua Bíblia. Essa aqui, irmão, tem que abrir a Bíblia. Marca na sua Bíblia. Desenha no braço. Quem quiser fazer tatuagem, faz dessa que eu quero ver. Vai dessa. Põe esse versículo aqui. Ele quer desenhar cavalo. Que coisa. Provérbios 27, irmão. 5 e 6. Marca essa daqui, ó. Marca essa. Ora em cima disso aqui. Busca Deus em cima disso aqui. Isso aqui não é brincadeira, não. Olha, irmão. Depois que eu li isso aqui eu li, eu estava lá em Bauru. Mas apanhei, irmão. Meu Jesus. Só Deus só. Ó. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Agora essa foi a primeira, essa foi só o barulho do fio. Agora o fio vai chegar. Leais são as feridas feitas por quem ama. Porém os beijos de quem te odeia são enganosos. Tá falando do quem? Do Judas, né, irmão? Isso aqui é uma palavra profética também. Leais são as feridas feitas por quem ama. Ai, meu Deus do céu. É Nossa Senhora dos crentes. Isso aqui é Hebreus capítulo 12. Porque o Pai açoita todo filho a quem ama. De maneira que se a gente está sem repreensão de Deus, nós não somos filhos, somos bastardos. Ilegítimos. Agora tem gente que olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quem está contaminado pela semente da carne, até o que ele lê na Bíblia, é transformado em maldade. Então vou fazer o teatrinho bem bobinho para você ver como lê a Bíblia quem está contaminado. Escute, tem um monte de gente lendo Bíblia contaminado. Aí como é que ele vai ler? Ele já vai para a Bíblia procurar o quê? Não a revelação de Deus. Porque a revelação de Deus, a revelação de Deus bate em você, irmão. A revelação de Deus não dá um chicote para você bater nos outros. Que você é filho do seu pai, certo? E foi conversar com o seu pai sobre alguma coisa, certo? Então ele vai pegar quem? Ele vai pegar você. Mas se você está com o coraçãozinho já na caixinha de promessas do inferno, você vai na Bíblia e vai ler assim, ó. Melhor é a repreensão franca que a... aqui, ó. Aí, tá vendo? Tá aqui, ó. Vou falar umas verdades lá para a Aline e para o Rafael. Que tá aqui, ó. Vou falar umas verdades. Ó, é isso que eles estão precisando, ó. Leais são as feridas feitas por quem ama. Ai, glória a Deus. Agora eu vou sair com uma faca, eu vou sair dando faca, eu vou sair ferindo todo mundo, a toda hora, que se lasca as pessoas. Eu vou ferir, sabe por quê? Quanto mais eu firo você, sabe o que significa? Que está escrito na Bíblia? Que eu te amo. Mas teu endemoniado, hein? O cara está contaminado, Marcelo. Ele não entendeu nada do que está escrito aqui. Por quê? Porque o coração dele já pende para a carne. Então tudo que ele vê, irmão, se os seus olhos forem luminosos, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Agora, se os seus olhos forem maus, irmão, você vê Jesus, como os fariseus viram, fazendo milagre, curando doentes, expulsando demônio, e fala o quê? Você faz o que você faz pelo poder do maioral dos demônios. Você faz o que você faz pelo poder do Beelzebu. Não está entendendo?
Então, blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma coisa tão difícil quanto se pensa. Se tudo que você vê através das suas feridas, das suas não tratadas. E por que não foram tratadas? Porque você não cuidou de matar a semente com a palavra de Deus. Você deixou a semente crescer. E se tornou tão ruim quanto a pessoa que te fez mal. Irmãos, João capítulo 8. Ai, meu pai, João capítulo 8 eu sei. É isso aí, ó, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Lindo! Essa eu já cansei de cor, essa aí. Versículo 36 diz assim, ó, 32. O 36 diz assim, ó, se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Aí, só que depois do 32 tem o 36, depois do 36 tem o 44. Sabe o que diz o 44? Sabe o que diz João 8, 44? Vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. Porque o diabo é homicida desde o princípio. Porque nunca se firmou na verdade. E nem pode. Porque tudo que fala é mentira, porque é mentiroso e pai da mentira. Se vocês fossem filhos de Abraão, como vocês estão dizendo, vocês não queriam me matar. Os fariseus estavam querendo matar Jesus, irmão. Estavam querendo pegar Jesus de qualquer jeito. E para falar isso, diziam que eram filhos de Deus. É como tem muito irmão, o irmão quer matar o outro, dizendo, com a bandeira de Jesus na mão, eu vou te matar em nome de Jesus. Irmão, isso é coisa antiga da humanidade. Guerras gigantescas, centenas de milhões de pessoas morreram na história da humanidade com a bandeira de Deus. Não foi Deus que mandou matar. Quantos podem entender? Ah, mas você foi na Idade Média, lá era de um jeito, aqui é de outro. Vocês podem entender isso aqui, irmão? Então, quando nós entendemos, irmão, as coisas por essa ótica, até a Bíblia que a gente vai ler está tudo errado. Porque a gente não cuidou de uma semeadura que nasceu no nosso coração, a gente está vendo tudo torcido. Então o que está escrito aqui? Primeira coisa, irmão, o que é verdade? Eu vou dizer umas verdades. O que é dizer, irmão, o que é dizer a verdade para os outros? Pasme que eu vou dizer. Dizer a verdade não é dizer um versículo que você decorou. Dizer a verdade também não é dizer o que o outro está fazendo errado. Também não é. E muito menos dizer a verdade é dizer o que você está sentindo, que você está bravinho essa semana. E aí você quer dizer umas verdades. Não é verdade. Isso é vômito seu. Você está tomando umas cachaça espiritual e quer vomitar nos outros. Não chame de verdade aquilo que você não tratou e está descontando nos outros. Isso aí não é verdade. Sabe o que é verdade? Vamos na Bíblia? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade é uma pessoa. Então o que é falar a verdade para o outro? Revelar Jesus Cristo para o outro. Mesmo em meio a problemas e dificuldades. Entendeu? Isso é falar a verdade. Nunca mais saia nervoso. E por que a gente fica nervoso, irmão? Sabe por que a gente fica nervoso com o outro? Porque, sabe o que te incomoda no outro? É que você começa a enxergar a sua total incompetência e incapacidade. Que você, cheio do Espírito Santo, deveria se virar assim, que nem um raio, sem sair fora de qualquer crítica, palavra maldosa, palavra de maldição, gente que quer seu mal, gente que fala mal, gente traidor, gente que... Sabe essas pessoas? Elas não deveriam atingir você. Sabe por que a gente fica bravo e sentido? Não é pelo que o outro fez. É porque através do que o outro fez, você chegou a uma triste constatação. Você não é quem você diz que é. Você não é o poderoso pregador de quinta e domingo. Nossa, esse homem é de Deus. Recebe uma crítica, já... aí vem domingo, tira uma verdade, pá, chicoteando as pessoas. Não, isso não é verdade. Você está entendendo? Semearam algo em mim, e eu simplesmente
simplesmente apliquei erradamente uma lei da semeadura, que na verdade é uma vingança, fez para mim, eu vou ter que descontar nos outros. Quantos estão entendendo, irmãos? Peça ao Espírito Santo essa noite: Senhor, limpa o meu coração. Porque a desgraça da vida, irmão, é você se ver. E quando você olha para você mesmo, você vê que você se tornou aquilo que você mais criticava nos outros. Aí aquela menina é fofoqueira, aquele cara não sei o quê, aquele outro é não sei o quê. E daqui a pouco você olha, mano, estou fazendo tudo igual a eles. Eu sou um deles agora. Quantos estão entendendo, irmãos? Se livra disso, cara. Sai fora dessas coisas. Sai fora. O que é verdade? Verdade é tudo aquilo onde Cristo é exaltado, reconhecido e revelado. Isso é verdade. Por isso, lá em Mateus 18, quando o teu irmão pecar contra ti, você vai fazer o quê? O que ele fez para mim? Fez tal coisa. Agora eu vou fazer também. Não. Vai lá, entre você e ele, e corrige o seu irmão. E se ele se arrepender, você o ganhou de volta. O irmão fez uma semeadura errada na sua vida. O que você foi lá? Você quebrou a semente e foi atrás dele para trazê-lo de volta. Ah, igreja dos meus sonhos. Onde todos vocês, todos nós, estamos ocupados em ficar olhando aqui dentro, estou falando metaforicamente, aonde que tem uma sementinha aqui que não é de Deus. Aquele negócio ali, ó. Junta 3 ou 4 e vai lá e extermina aquela semente imediatamente. Quantos estão entendendo? E não é para exterminar a pessoa. Não é exterminar a pessoa, não. Porque o diabo falou na boca de Pedro, amém, irmão? Mateus 16, o diabo falou na boca do Pedro. Jesus foi lá, expulsou o diabo e ficou com Pedro. O que nós estamos fazendo? Deixa o diabo e expulsa o Pedro. Porque aquela crítica que estava na boca de um vai passar para a boca de outro. E daqui a pouco não vai ter mais ninguém aqui. Sabe por quê? Porque eu vou ter que mandar todo mundo embora. Você está entendendo, irmãos? Manda, você quer ter autoridade? Então tenha, de verdade. Expulse o diabo e fique com o Pedro. Ah, o Pedro que vai acertar? Não, irmão, depois ele piorou, ele negou Jesus 3 vezes. O que Jesus fez, irmão? Foi lá atrás dele de novo. A gente parece que não precisa nem do primeiro erro. Você já não foi com a cara do outro, você já nem quer. Mas que diabo é isso? Esse é o diabo mesmo. Mas que coisa é essa, irmão? Que comunidade nós seremos? Que cristãos nós seremos? Não tem nada a ver com Jesus. A gente canta para um Deus que a gente não quer relacionamento com Ele. É igual aqueles cantores sertanejos, esses cantores aí do Brasil aí, que aparecem de vez em quando lá cantando as músicas de crentes, já viu? Esses dias toneladas, zilhões de crentes, falando de uma mulher lá que é cantora sertaneja e outros caras, Luan Santana, não sei o que mais lá, estavam cantando músicas cristãs. As pessoas, ai, aleluia, glória a Deus, tudo embaixo. Eu fiquei só olhando, falei assim, irmão, sabe por que as pessoas se alegram quando o ímpio canta música de Deus? Justamente porque elas desconhecem que Deus nunca ligou para música nenhuma. Deus não está nem aí para o que nós cantamos, vírgula, se, vírgula, não estiver acompanhado de um coração verdadeiramente rendido a Ele, para ser transformado pelo Espírito Santo em imagem e semelhança do seu Filho. Se você não é essa pessoa, pode cantar todas as músicas aí, qualquer um canta, irmão. Você está entendendo? A música ou qualquer outra coisa será agradável a Deus se antes disso tiver um filho dele fazendo. Você está entendendo? E não o cara que chapado, cheio de droga na cabeça, que eu estava chorando. Eu já vi isso. O cara chorando, vomitando, deixa eu cantar a música aqui, ó. Nada igual ao seu resto, ninguém explica a Deus. Bota mais uma aí. Você não adianta. Mas a gente, agora ela se converteu. Não se converteu nada. Não é nada disso. Para encerrar, irmãos, em nome do Senhor Jesus, quais são as sementes que você sabe que estão sendo semeadas em você? Porque a semente do Evangelho é aquela uma que Jesus fala assim dela, assim, ó. A semente, quando cai na terra, se ela não morrer,
fica ela só. Agora, se ela morrer, produz fruto para a eternidade. Porque a gente se liga nisso, né? A árvore é conforme, o fruto é conforme a sua árvore. Lembra que Jesus falou em Mateus 7? Pelos frutos os conhecereis. Irmão, para que serve o fruto? O que é um fruto? Você sabe o que é um fruto? Uma fruta? Sabe o que é? Aí é aquelas que nasce na árvore e a gente come. Não. Sabe por que Deus desenhou um fruto? Sabe o que é um fruto? Na árvore? Primeiro vem, você sabe, primeiro vem a flor. Depois da flor vem o fruto. E dentro do fruto tem o quê? O que é mais importante para uma árvore, irmão? Dar o fruto mais bonito? Ou ter dentro do fruto a continuidade de quem ela é? Hã? Hein? Por isso que Jesus Cristo é chamado de semente. Por isso que a palavra é chamada de semente. Escute, os resultados espirituais da sua vida não são em si mesmos. Eles são para proteger uma semente que está dentro de você. A semente é o principal. Porque fala de uma continuidade da árvore boa. Quantos estão entendendo, irmão? Quantos estão entendendo? O fruto é uma polpa carnuda cheia de nutrientes que guarda dentro dela a semente. Os frutos da sua conversão, os frutos do seu arrependimento, os frutos do Espírito. Para que é o fruto do Espírito? Para proteger um núcleo chamado Evangelho, chamado Cristo, que foi colocado dentro de você. Quantos podem entender o que eu estou dizendo? Então, combata isso, para a glória de Deus. Combata isso, porque isso glorifica a Deus. Você está protegendo uma semente essencial e destruindo as outras que não são. É para destruir a semente, não é para destruir o plantador. Vocês estão entendendo, irmãos? Onde você arrumou isso? Não foi eu que arrumei, foi Jesus que falou. Mestre, você quer que a gente vá lá e arranque o joio lá? Vamos lá arrancar o joio. O que foi que Jesus falou, irmão? Essa aqui dá problema, não dá? O que Jesus falou? Não arranca o joio. Deixa os dois crescerem. Irmão, sabe o que Deus está falando? Eu tenho um propósito no joio. Deus não deixa arrancar muito joio que está ao seu redor. Presta atenção, irmão. É ao seu redor, não é você, também. Não é você que é o joio, presta atenção. São coisas que crescem ao nosso redor. Quantos estão entendendo isso aí? Deus não permite arrancar. Por quê? Porque servem a um propósito de Deus de testar quem realmente você é. O joio vai ficar na sua vida, sabe até quando, irmão? Até você provar que você é trigo. E aí os anjos vêm e eliminam aquela dificuldade, aquelas pessoas complicadas, aquelas situações complicadas da sua vida. Elimina não é matar a pessoa, viu, irmão? É tirar da frente. Quantos estão entendendo? Esse é o Evangelho. O Evangelho ele é problema para nós. Que você quer se vingar. Nós, na carne, queremos dar o troco. E chamamos isso de lei da semeadura, mas não é. Essa semente você tem que matar. Ela não pode ir para frente. Ela não pode germinar. Quantos estão entendendo? Ela não pode voltar. E se alguém fez mal para você, ele jogou uma semente em você, certo? Que semente você tem para jogar de volta? Quem semeia um mal em você, você tem que semear o que nele, irmão? A única coisa que vence o mal. O que foi que o apóstolo Paulo falou, irmão? Vence o mal com o bem. Fica de pé. Cadê os cantores? Aleluia. Vence o mal com o bem.